Olá, irmãos, bom dia a todos, a paz do Senhor. Dando continuidade ao nosso estudo sobre o fruto do Espírito, nós estamos aqui nesta manhã com mais uma fatia desse fruto. Lembrando aos irmãos que o fruto do Espírito é um estudo só, mas aí eu dividi ele em partes para ficar mais fácil da gente trabalhar cada parte. E já estudamos várias partes, hoje eu quero falar sobre a fé. Fé ou fidelidade. Apesar que algumas semanas atrás eu passei um estudo sobre a fé, mas eu quero passar hoje fé como fruto do Espírito. Fé e fidelidade, traduzido para o português, são palavras distintas, porém as encontramos alternadas em versões diferentes do mesmo texto. Por exemplo, na Almeida atualizada, encontramos fidelidade no texto de Gálatas 5:22, que é o que nós estamos usando. Já na Almeida corrigida, nós encontramos fé. Isso porque a palavra no grego é pistis, que é traduzido como fé, mas dá a ideia de alguém que foi persuadido a crer ou confiar. Portanto, não é irracional, mas tem argumentos adquiridos com o conhecimento a Deus, nos leva a confiar totalmente, por isso o conceito fidelidade. Ou seja, fidelidade seria o exercício da fé em nossas vidas, o que nós fazemos por causa da fé, o que nós fazemos porque cremos, atitudes que nós tomamos simplesmente porque cremos em Deus. É comum confundirmos fé com o simples fato de acreditar. A fé, quando tem Deus como verdade absoluta, seja ordenando, Deus dá ordens a nosso respeito e dá ordem a nós, seja proibindo, tem muitas coisas na Bíblia que Deus nos proíbe de fazer, sob pena de ser punido, né? E seja ameaçando, muitas vezes em texto da palavra de Deus nós somos ameaçados também. Tanto as promessas de Deus para a nossa vida são condicionais, tem um si, como também as ameaças de Deus, a correção de Deus também é assim. E Deus às vezes nos chama a atenção para algo que, se nós fizermos, somos advertidos que seremos punidos ou castigados. Decidimos obedecer seus mandamentos, respeitar suas proibições e temer suas ameaças. Ela tem início, meio e fim, ou seja, a fé tem início, meio e fim no nosso relacionamento com Deus. Só se pode relacionar com Deus se tiver fé. Em Hebreus está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. O relacionamento sem fé ele não dá liga. Eu não consigo me aproximar de Deus sem crer de todo o coração, e assim Deus também não se aproxima de mim. Esse relacionamento que tem por fundamento principal a misericórdia de Deus em nosso favor. Por quê? Imagine você enfrentar a ira de Deus quando erra, se não fosse a sua misericórdia. O que a Bíblia nos diz é o seguinte: Deus é justiça. O homem pecou contra Deus. A justiça de Deus exigia a punição do homem. Então Deus veio com a graça, com a sua graça e sua misericórdia e livrou o homem dessa punição. Tudo isso sacrificando o seu filho em lugar dos homens, para que os homens fossem livres. É como se eu tivesse uma dívida impagável, a qual me condenaria à morte. De repente alguém chega e fala assim: eu quero pagar a dívida dele, quero deixá-lo livre. O que Deus fez conosco através de Cristo Jesus. A fé como fruto do Espírito nos ajuda a vencer tentações. Por exemplo, em 1 João 5, verso 4, diz que a fé é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós só podemos vencer as batalhas espirituais pela fé. Nos abre as portas da salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós,
mas é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie ou alguém diga, eu fiz, eu tenho méritos, por isso estou salvo. A salvação é de graça por meio da fé e somente pela fé. Não existe outro meio de ser salvo. Se tivesse meio de comprar a salvação, nós estaríamos, por exemplo, em desvantagem com quem tem recursos, né? Mas não é assim. Todos têm que passar pelo mesmo caminho, pela mesma porta que é Jesus. E a fé nos leva a ser fiéis. Em Mateus capítulo 25, verso 21, Jesus conta a história daqueles 3, quando o Senhor deles viajou e lhe deu talentos para cada um cuidar deles. E quando ele voltou e pediu conta dos talentos, o talento era coisa pequena, mas eles o fizeram multiplicar, e aquele Senhor diz assim, bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos abençoa com muito, tudo vem multiplicado sobre as nossas vidas. A fé verdadeira se reflete em atitudes ou em obras. Tiago nos fala muito claramente no capítulo 2, de 15 a 18, que a fé sem obra é morta. Muita gente tem dúvidas sobre esse texto e pergunta, mas não diz que a salvação é de graça, como é que eu tenho que fazer obras? Eu esclareço para os irmãos o seguinte, a obra é para os homens verem. Tiago fala assim, você tem fé? Então mostra-me a tua fé fazendo alguma coisa pela fé. Então as nossas obras não é para Deus. De Deus é tudo de graça, é pela graça que nós somos salvos, mas a obra é para que os homens vejam que nós, porque cremos, fazemos alguma coisa. Então por isso que diz que a fé sem obra é morta, ela não produz fruto. É a fé mostrada na galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, vocês podem observar que todos eles agiram contra as circunstâncias porque creram. Por exemplo, Abraão e Sara. Me encanta a história desse casal. Abraão já ia fazer 100 anos, Sara 90, e um dia Deus falou com Abraão que Sara ia ter um filho. E falou assim, para provar que eu vou te dar um filho, vou mudar o seu nome. Você não será mais Abrão, mas será Abraão, que quer dizer pai de uma multidão. Vocês veem que um homem com quase 100 anos, que não tinha nenhum filho, ser chamado de pai de uma multidão era coisa muito incrível. Assim Deus mudou também o nome de Sarai para Sara e disse, Sara será Sarai, que quer dizer princesa. E daí para frente, Sara passou a chamar Abraão de pai de multidões. Quando ela fala assim, Abraão, era como se ela estivesse dizendo, pai de multidões. E Abraão, quando chamava Sara, dizia, princesa. Eu creio até que deve ter dado muita risada naquela área ali, quando Abraão chamava Sara, aquela velhinha já bem acabadinha, chamava ela de princesa. E quando ela chamava ele de pai de multidão, creio que as pessoas diziam assim, olha lá, os velhos piraram de vez. O homem de quase 100 anos ser chamado de pai de multidão, sendo que ele não tem nenhum filho. E a mulher com 90 anos, eles estão chamando ela de princesa. Mas Deus sabia o que tinha prometido e cumpriu a sua promessa. Nunca alguém tinha dado à luz um filho depois dos 90 anos, mas Sara deu para cumprir a promessa de Deus na sua vida. Ela creu contra o impossível, contra o invisível. Vemos também Moisés. Moisés, quando chegou diante do Mar Vermelho, é verdade que ele tinha derramado 10 pragas sobre o Egito, tinha acabado com o Egito, mas quando chegou na beira daquele Mar Vermelho, que o povo começou a clamar ali, perguntando a Moisés se não existia sepultura no Egito para ele trazer eles para morrer na beira daquele mar. O mar na frente, o faraó atrás, pedras dos lados, não tinha para onde fugir. O mar nunca tinha aberto antes para alguém passar sobre ele, ou no meio dele, mas Moisés, pela fé, clamou ao Senhor, e o Senhor disse, Moisés, o que você tem nas mãos? E ele disse, eu tenho um cajado. Deus falou assim, toca na água e abre o Mar Vermelho. E Moisés, pela fé, tocou, e aconteceu algo inusitado, que nunca tinha acontecido antes. O mar se abriu, formando 2 paredões, diz a Bíblia, e o povo passou com o pé enxuto. A Bíblia deixa claro isso, o povo não passou na lama, não.
passou com o pé enxuto, passou no seco, por causa da fé de Moisés. Vemos, porém, por exemplo, Gideão. Gideão nem era guerreiro e foi chamado para guerrear com os midianitas. E ele juntou todo o povo de guerra que havia em Israel, deu 32 mil pessoas, 32 mil homens que puxavam a espada. Ele juntou aqueles 32 mil homens e saiu com eles. E Deus olhou para Gideão e falou assim: Gideão, tem gente demais nesse povo. Depois eles vão ganhar essa guerra e vão falar que foi o braço deles que ganhou. Começa a colocar à prova esse povo. Então Gideão começou, na primeira prova, falou com aqueles homens: se tiver alguém que está com medo, alguém covarde, alguém que está desanimado, pode voltar para trás. Voltou. A maior parte daqueles homens voltaram. Ainda ficou um monte ainda, e Deus falou assim: ainda tem muita gente aqui, tem 10 mil pessoas ainda. Então Deus falou assim: leva eles à prova na água, aquele que beber água como um cão você separa. E ele fez a prova com aqueles homens, sobrou 300 homens só. E Deus falou com Gideão: com esses 300 você vai vencer a guerra que está proposta. E verdadeiramente Deus deu vitória a Gideão naquele dia, porque Gideão creu em Deus. Se fosse a gente, por exemplo, faria pergunta: não é possível, de 32 sobrou 300 homens, vou vencer guerra com 300? Mas pela fé tomaram posse da vitória e venceram aquela guerra contra os midianitas. Vemos, porém, por exemplo, Josué, quando chegou diante dos muros de Jericó. O muro de Jericó era uma fortaleza, diz a história que tinha 30 metros de largura, e tanto é que o povo pobre da época morava em cima do muro. E nunca na história da humanidade um muro tinha caído depois de alguém gritar. Mas Deus falou com Josué: dá 7 voltas em volta do muro durante 7 dias. E no final das voltas, vocês vão gritar e o muro vai cair. Então ele andou 6 dias e deu uma volta em volta do muro. No 7º dia ele deu 7 voltas. E quando terminou de dar a 7ª volta, tocando as trombetas, ele falou assim: agora vamos gritar. E quando todo mundo gritou, o muro caiu. O muro de 30 metros de largura caiu, veio todo abaixo. Nunca tinha acontecido coisa assim. Porém aconteceu para provar que aquele que crê e toma posse das bênçãos de Deus recebe. Temos também no Novo Testamento muitos exemplos para nós. Eu quero citar apenas um. Aquele centurião que estava com o servo dele doente e que procurou Jesus, falou assim: mestre, não precisa do senhor entrar debaixo do meu telhado, eu não sou digno disso, mas diz uma palavra, o meu servo será curado. E Jesus falou assim: vai, o teu servo vive. E naquela mesma hora o servo do centurião sarou por causa da sua fé em Deus, por causa da sua fé no nome de Jesus. Então a fé, fruto do Espírito, ela é gerada em nossa vida pelo Espírito Santo, e ela é viva e eficaz, ela funciona quando a gente coloca ela à prova. Como desenvolver esta fé? Como adquirir? Em Romanos capítulo 1, verso 17, fala assim que no Evangelho ou na Palavra de Deus se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então esta fé, ela vai crescendo na nossa vida à medida que nós cuidamos dela, à medida que nós investimos nesta fé, nós exercitamos essa fé, ela cresce. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ou seja, a fé foi criada e consumada por Jesus, por isso que ela funciona. A fé é progressiva. Quando em Romanos 1,17 nos fala viver de fé em fé, quer dizer subir degraus na carreira cristã. Viver de fé em fé é exercitando essa fé dia após dia, subindo degraus na carreira cristã e galgando as alturas de Deus, assumindo nosso lugar e nosso papel na obra do Senhor.
Precisamos crescer a fé. Judas, no capítulo 1, verso 3, ele diz assim, que nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu vejo a fé em nossas vidas como se fosse uma semente. Quando nós conhecemos a Deus, Ele nos dá uma semente e a gente vai regando essa semente com oração, com jejuns, com leitura da palavra de Deus, com comunhão com Deus, e essa semente brota e começa a crescer. E à medida que a gente vai regando essa fé, essa semente, ela vai crescendo em nossa vida e começa a dar frutos. Se a gente para de regar, se eu paro de orar, paro de estudar a palavra de Deus, paro de buscar a Deus, eu paro de regar essa planta e ela automaticamente para de crescer. Mas aí a gente continua regando, continua buscando a Deus, continua orando a Deus, continua estudando a palavra, continua buscando comunhão com Deus. E essa planta, que é a fé, vai crescendo em nossas vidas e começa a dar fruto. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, nós vemos pessoas que agradaram a Deus com atitudes de fé. Falar que tem fé, muita gente fala. Você encontra com pessoas que não têm assim, nenhuma afinidade com Deus e essas pessoas dizem assim, eu tenho muita fé. Já ouvi isso muitas vezes, pessoas dizem, eu tenho muita fé, eu vou conseguir porque eu tenho muita fé. Na verdade, Jesus falou assim, que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a sua palavra tem poder para mover montanhas. Então, quando eu falo que eu tenho muita fé, eu deveria fazer algo maior do que isso, né? Isso não é verdade. A fé, ela é viva, ela cresce, ela não é sempre a mesma. Mas se desenvolve, se aperfeiçoa, a fé amadurece. Paulo falou certa feita, ele diz assim, ó, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu discorria como menino. Mas quando eu cresci e vim a ser grande, eu deixei as coisas de menino. Assim também é com a nossa fé. Quando a gente é criança na fé ainda, a gente está aprendendo a caminhar na fé, às vezes a gente dá alguns vacilos, mas quando essa fé amadurece nas nossas vidas, nós passamos a viver essa fé efetivamente. Por isso precisamos exercitá-la ou colocá-la à prova, pois ela se desenvolve como o músculo de quem frequenta a academia. Assim como fisicamente há um crescimento, há um desenvolvimento quando nós frequentamos uma academia, a fé também é exercitada, ela cresce em nossas vidas. E ela produz fruto, e ela passa a ser parte da nossa vida. Em 2 Timóteo, Paulo dizendo, no final da sua carreira, ele disse um negócio interessante demais. Ele disse, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Deve ser a caminhada de cada um de nós, combater o bom combate pela fé. Nós temos uma batalha diária que nós enfrentamos todos os dias, que precisamos de fé para combatê-lo. Precisamos acabar a nossa carreira vai acabar o dia que Deus determinar que ela acabe, não sou eu que ponho fim a esta carreira. E quando chegar no final dessa carreira, eu preciso ter guardado a minha fé, porque é por essa fé que eu vou entrar na glória celeste. Até o final, pois é por ela que entraremos na mansão celestial. Então esta fé nos acompanha todo o tempo da nossa vida com Deus, até o final, até entrarmos lá na glória do Pai. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, diz assim que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e corrompe mesmo, eu, por exemplo, já não sou mais o mesmo de quando eu tinha 18 anos, muita coisa passou. O homem exterior vai se corrompendo, vai se perdendo, vai ficando velho, vai ficando desgastado. Porém, ele diz assim que o homem interior se renova a cada dia. Ou seja, a fé tem esse poder de renovar o nosso interior, nos fazer forte cada dia. Às vezes o homem exterior, o corpo enfraquece, mas o coração fica mais forte
e a nossa fé prevalece dia após dia. Eu queria, já caminhando para o final, falar de alguns tipos de fé. Na verdade, são 3 tipos de fé. O primeiro é a fé natural. Fé natural é inato ao homem. O homem já nasce acreditando em alguma coisa. Todos nós já nascemos acreditando em alguma coisa. Nos primeiros passos que nós damos, por exemplo, eu sei que se eu embarcar em um avião ou num ônibus ou num carro, eu chegaria ao destino almejado. Não precisa de muita coisa, muita fé para pensar nisso. Se eu pegar a 040 aqui, por exemplo, com certeza vou chegar em Brasília, não tem outro jeito, né? Porque é a estrada que leva para Brasília. Se eu ingerir alimento saudável, ficarei saciado e isso fará bem para a minha saúde. É uma verdade que todos creem. Quando você vai ao médico e te receita um remédio, ele fala assim, se você tomar esse remédio, você vai ficar bom. Você acredita nisso porque o médico conhece de remédio, né? Eu trabalho crendo que receberei salário no final do mês. Eu tenho certeza que no final do mês vem o pagamento. Isso não precisa de fé para crer nisso, é uma fé natural. A segunda fé que eu queria nomear aqui é a fé salvadora. É a fé que faz o homem entender sua necessidade espiritual e o leva a se aproximar de Deus, leva a buscar ajuda. O homem, por menos entendimento que ele tem, chega um momento ele sente que esbarrou no final da carreira, no final do túnel, que tem coisas que ele não dá conta de fazer sozinho, que ele precisa de ajuda espiritual. Então ele busca a Deus, ele procura socorro em Deus. Isso se chama fé salvadora, fé libertadora. E a terceira fé é a fé sobrenatural. É a que nós estamos falando nessa manhã, que é gerada pelo Espírito Santo em nossas vidas. Essa fé nos leva a nos relacionar mais profundamente com Deus, através do Espírito Santo, de onde vêm os dons espirituais, que por sua vez nos levam a experimentar milagres inexplicáveis humanamente. Tem um tanto de coisa que acontece neste mundo que nós não temos explicação para eles. Somente Deus pode fazer. Pessoas doentes que são curadas instantaneamente, eu já vi tantas coisas acontecerem, coisas sobrenaturais acontecerem, que somente pela fé em Deus pode acontecer, essa fé sobrenatural. Vamos comparar a fé com um banho no rio? Esse tempo está bom para tomar banho no rio, né? Está muito calor. Você pode chegar na beira do rio e molhar só os seus pés. Já vi muitas pessoas fazer isso. Senta na beira do barranco e fica só batendo o pé dentro d'água, né? É a pessoa superficial que vai ao culto de vez em quando, mas sem assumir nenhum compromisso. E muitas vezes você conversa com essa pessoa e fala assim, eu não tenho tempo para isso, sou muito ocupado, não tenho tempo de ficar frequentando a igreja não. Ele é superficial e muitas vezes ele faz Deus de guarda-chuva. Eu já citei isso aqui. Guarda-chuva é uma coisa muito útil. Quando está chovendo ele quebra um galhão da gente, né? Mas quando não está chovendo, carregar um guarda-chuva é um tropeço. E a gente fala assim, mas que coisa ter que carregar esse guarda-chuva, dá vontade de jogar fora. Muitas pessoas fazem isso com Deus. Só busca a Deus quando está apertado. Quando está no sufoco, ele lembra que Deus existe. Oh Deus, me ajuda, tem misericórdia. Mas quando passa o sufoco, ele encosta Deus de lado e fala assim, eu não tenho tempo para isso, né? Você pode entrar na água, até pela cintura, por exemplo, um pouco mais de dedicação, frequentando os cultos aos domingos, lendo a Bíblia de vez em quando em casa, fazendo uma oração à noite na hora de deitar. Você molha mais um pouquinho, tem um pouquinho mais de compromisso com Deus, mas ainda não é o que Deus espera de você. Ou você pode mergulhar, se envolver com as coisas de Deus, na igreja, na oração, no conhecimento da palavra de Deus, no serviço cristão. Até o ponto de dizer como Paulo chegou a um ponto de relacionamento com Deus que ele diz assim, olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora levo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
E para encerrar, irmãos, eu quero dizer que a fé superficial, ela tem um si. Um exemplo disso nós temos em Jacó, quando estava indo para Padã Arã. Jacó estava fugindo de Esaú, e sua mãe falou assim, vai lá para casa do seu tio Labão, e esconde lá até passar a ira do seu irmão. E Jacó estava indo, e quando chegou na estrada, chegou à noite, a Bíblia diz que ele colocou uma pedra para servir de travesseiro e deitou para tirar um cochilo. E quando ele acordou, ou melhor, ele teve um sonho que tinha uma escada que dava até o céu, e que os anjos de Deus desciam e subiam por aquela escada, e ele ficou muito assustado, falou assim, esse lugar, isso é a porta do céu, Deus está aqui, eu não sabia. E ele fez um pacto com Deus, falou assim, Senhor, se o Senhor me abençoar, me levar em paz, me fazer prosperar, me trouxer de volta para a casa do meu pai, eu vou servir o Senhor e serei dizimista. Então teve um si nessa fé superficial. Se o Senhor fizer, eu mudo de vida. Se o Senhor fizer, eu mudo de atitude. Se o Senhor fizer, eu tomo uma direção. Esse foi o pacto de Jacó com Deus. E o pior que Deus fez tudo que ele pediu e no final Deus cobrou dele. Você lembra que você me fez um voto? Então vai lá e cumpre o seu voto agora. Ele foi lá e erigiu um altar com aquela pedra que tinha dormido sobre ela e ofereceu um sacrifício ali ao Senhor. Mas a fé convicta, ela tem um ainda que, e nós achamos esse ainda que em Abacuque, por exemplo. Abacuque chegou a um ponto de fé que você, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca no curral, ou seja, ainda que tudo dê errado, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esse ainda que é o ponto-chave da nossa vida vitoriosa. Ainda que tudo dê errado, ainda que não aconteça aquilo que eu estou buscando, que eu estou pedindo a Deus, eu continuarei crendo em Deus. Foi onde Jó disse, no capítulo 3, verso 15, ele disse assim, ainda que o Senhor me mate, eu continuarei a confiar nele. Isso é confiança, independente do resultado que dará a nossa fé, nós continuamos crendo em Deus, esperando na sua graça e misericórdia, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como eu disse no início, eu estou resumindo bastante os estudos para não tomar muito o seu tempo e não te cansar. Eu não gostaria que você me deixasse falando sozinho. Então, você possa ser abençoado nesta manhã através do estudo desta palavra e que Deus abençoe a sua casa e tenha um bom domingo em nome de Jesus.